8h44. Um levantamento da Moody's mostrou que o Brasil é o 13º país do mundo com o maior número de empresas americanas com sedes instaladas em solo nacional. Uma informação que vai contra um dos argumentos usados para a investigação dos negócios entre Estados Unidos e Brasil. A Danúbia Braga está de volta ao vivo e traz os detalhes para a gente desse levantamento. Danúbia. Isso mesmo, Soraya. Mostrando, então, de acordo com os dados aí feitos pela Moody's Analytics, em que no Brasil são mais de 4.000 empresas norte-americanas com sede aqui no nosso país. Então, ocupando esse 13º lugar, o que vai justamente na contramão de Donald Trump, dizendo que aí teria essa dificuldade das empresas norte-americanas operarem aqui no país, que existe uma discriminação contra os Estados Unidos, mas não é o que mostra, então, uma vez em que são mais de 4.000 empresas norte-americanas sediadas aqui. Além disso, a dificuldade para operar no país é uma das justificativas ali do escritório do representante do comércio dos Estados Unidos em relação às taxas de 50% sobre os produtos brasileiros que devem passar a valer a partir de agosto, impostas então por Donald Trump. Quando a gente vai olhar nesse recorte ali de justificativa política, Trump alega que ele diz como seria caça às bruxas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, o que acontece é que quando a gente vai olhando ali um recorte, então, de acordo com essa lista das empresas norte-americanas, dos países em que recebem ali empresas norte-americanas, a gente tem, em primeiro lugar, o Reino Unido, com 38.600. Na sequência, o Canadá, com 22.600 empresas norte-americanas sediadas em seu território. Aí, num outro patamar, pensando em torno de 9.000 empresas, vem Alemanha e Austrália, enquanto Singapura, Itália, Índia, Holanda e China ficam ali no patamar em torno de 6.000 empresas com sede, então, nesses países. Um pouco abaixo, Ilhas Caimã, França com 4.988 empresas, Noruega e aí, por fim, o Brasil, com 4.686 empresas norte-americanas com sede aqui no nosso país. Um dos maiores parceiros ali comerciais, então, com os Estados Unidos, o México, está em 15º lugar, em torno de 4.233 empresas americanas com sede, então, no México. Então, a gente mostra que o nosso país tem em torno de 4.686 empresas norte-americanas sediadas aqui. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Danúbia, pelas suas informações. Nosso analista de economia, Alan Gani, já está por aqui para comentar este e outros assuntos também envolvendo a nossa economia. Gani, muito bom dia para você. Bom, então, na prática, não haveria dificuldades operacionais aqui no país. Qual teria sido aí a bronca de Donald Trump para ele aplicar esse tarifaço, iniciar essa investigação? Bom dia, Soraya. Bom dia, Nonato. Bom dia a toda a nossa audiência. Vai ficando cada vez mais claro, obviamente, que não se trata de uma questão econômica, mas se trata fundamentalmente de uma questão política e geopolítica. Como a própria reportagem mostrou, os Estados Unidos investem muito aqui no Brasil, pegando num contexto global, o Brasil é o 13º que tem empresas sediadas americanas aqui no nosso território. Não só isso, por exemplo, a gente é o segundo parceiro comercial dos Estados Unidos, ou seja, o Brasil exporta mais para a China e, em segundo lugar, para o próprio Estados Unidos. É o país que mais recebe disparado investimentos diretos. O Brasil recebe dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos investem muito aqui. Não se trata de uma questão meramente comercial e econômica. No meu argumento, se trata de uma questão geopolítica e política. Geopolítica porque o Brasil, justamente com a China, aliás, na cúpula dos BRICS, não aqui no Rio de Janeiro, anterior, que ocorreu ali, se eu não me engano, no Cazaquistão, começaram a construir, uma intenção de construir um sistema de pagamentos. Então, isso significa que a médio e longo prazo poderá ter uma troca econômico-financeira, como se fosse uma espécie de um PIX, entre aspas, entre os países. Isso possibilita a não utilização
do dólar. É isso que preocupa muito Donald Trump. Ou seja, o alinhamento do Brasil geopolítico aos países dos BRICS, principalmente a China, e a possibilidade de substituição do dólar, conforme já foi evidenciado nessa cúpula dos BRICS anterior à do Rio de Janeiro, com o sistema de pagamentos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, claro, a questão envolvendo Jair Bolsonaro, a família Jair Bolsonaro. Para o Trump, Jair Bolsonaro interessa politicamente. Por quê? Porque ele é muito mais alinhado às suas ideias, né? Ele é muito mais alinhado geopolítica e ideologicamente a Donald Trump. Então, ele também entra no pacote dessas sanções. Portanto, o motivo é político interno, envolvendo Jair Bolsonaro, e geopolítico, envolvendo a China. De econômico não tem nada, porque os Estados Unidos são favorecidos nessa. Gani, quando você fala, e a reportagem mostra, né, o Brasil é o 13º com mais empresas americanas. A gente olha aí o mundo tão vasto quanto é, não é pouca coisa. A gente tem muita empresa por aqui. E diante disso, elas também vão sofrer com esse tarifaço, né? Podem, de algum modo, fazer pressão para que o Donald Trump reduza a tarifa ou, de algum modo, negocie de uma maneira mais próxima ao Brasil? Pode sim, até porque você vai ter algumas empresas aqui dentro do território brasileiro que acabam também exportando para outros países, né? Então, você tem, sei lá, uma empresa de automóveis, está em território brasileiro e ela acaba exportando para a Argentina, exportando para o próprio Estados Unidos, enfim. Então, aí prevalece o interesse econômico. O empresário, ele não quer disputas geopolíticas. O que ele quer é menos protecionismo para ele conseguir vender os seus produtos para outros países. Muitas vezes é lógico que ele quer o protecionismo para si, mas nesse caso ele não quer ter barreira de entrada dos seus produtos para outros países. Além do que, toda essa questão também, Nonato, vai gerando uma insegurança jurídica que pode afastar os investimentos. E aí, é lógico que tem muita presença de empresas norte-americanas em solos brasileiros, né? Se a gente parar para pensar que no nosso dia a dia, essas empresas estão muito presentes. A gente pensa em celular, você vem Apple, pensa em computador, você tem a Microsoft, né? Todos os sistemas operacionais, aí tem os sistemas de internet, de GPS, aparelhos eletroeletrônicos. Portanto, a presença norte-americana aqui no Brasil é muito grande. A própria Google, né, que a gente usa para fazer pesquisa, ChatGPT e por aí vai. Então é uma questão bastante delicada, porque o Brasil tem muito a perder dobrando a aposta nesse tarifaço. É isso. Valeu, Gani. Até já.